Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Rio Preto aqui pelo canal 7 da NET. Seja muito bem-vindo ao RP Notícias desta quarta-feira, dia 30 de janeiro. Você também pode assistir o nosso jornal pelas nossas redes sociais. O site é tvriopreto.tv e a nossa fanpage é facebook.com/TV Rio Preto 7. Confira os destaques desta edição. O Hospital de Rio Preto realiza bate-papo sobre o Janeiro Branco, mês da campanha nacional contra a saúde mental e emocional. Jovem de 24 anos é detida por tráfico de drogas. E no esporte, times da região jogam hoje pelas séries A2 e A3 do Campeonato Paulista. E hoje é quarta-feira, dia do quadro Vida Saudável. E o assunto é hipnoterapia. Você vai saber mais sobre essa técnica em uma entrevista com o hipnoterapeuta Ian Cardoso Seta. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie para a nossa produção. O e-mail é o rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. E o assunto recomendado por você pode virar notícia aqui. Então não saia daí que o RP Notícias está no ar. E nós vamos começar o RP Notícias de hoje com uma ótima notícia para os frequentadores da Basílica Menor de Nossa Senhora Aparecida. É que a partir do próximo sábado, dia 2, o templo religioso terá novidades. Além de diversas mudanças e limpeza dos pisos, o local estará com 100 novos bancos, todos com a imagem da Basílica esculpida na lateral. A primeira missa, com os novos bancos e o piso totalmente encerado, está programada para acontecer no próximo sábado, dia 2, às 7 horas da manhã. Por enquanto, as celebrações acontecem no Salão Paroquial, com entrada pela Rua Raul de Carvalho. E se você é morador do bairro São Felício, na região da Cidade da Criança, atenção! A Secretaria Municipal de Habitação convoca os habitantes do local a comparecerem à Secretaria com os documentos pessoais e do imóvel para o processo de regularização fundiária do loteamento. A secretária Fabiana Zanqueta informa ainda aos moradores que têm que comparecer até o dia 6 de fevereiro, porque senão vão perder o direito de reclamar o tamanho do lote, as divisas e a área do terreno. Os documentos devem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 4 da tarde na sede da Secretaria de Habitação, localizada na rua Orzini Dias Aguiar, número 171, no Jardim Alvorada. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3211-5560. E mudando de assunto, uma jovem de 24 anos foi presa na manhã de hoje durante uma abordagem de rotina em um ônibus interestadual na rodovia Assis Chateaubriand. Ela estava dormindo, mas o que chamou a atenção dos policiais foi que a moça estava com a mala de pequeno porte embaixo dos pés e não no bagageiro. Ao ser interrogada, ela admitiu ter comprado o entorpecente por R$ 450 em Jardins, no Mato Grosso do Sul, e queria fracioná-lo para revender em Uberaba, Minas Gerais, cidade onde mora. Além da droga, foram apreendidos com ela um telefone celular e R$ 236 em dinheiro. A jovem, que é reincidente, foi presa em flagrante por tráfico, levada ao plantão policial daqui de Rio Preto e encaminhada à carceragem da DIG local. E agora nós vamos saber mais informações sobre São José do Rio Preto e região, direto da redação do Jornal de hoje, com a Mariane Dias. Boa tarde, Mariane. Olá, Vivi, boa tarde. Hoje os nossos destaques são: Rio Preto será a primeira cidade do Brasil a ter fábrica verde. Ou seja, galhos que são recolhidos em avenidas e ruas serão triturados e transformados em compostagem. O projeto está previsto para entrar em funcionamento a partir do segundo semestre deste ano. Uma operação realizada pela Polícia Militar em todo o estado de São Paulo, chamada de Operação São Paulo Mais Seguro, foi realizada aqui em Rio Preto. As equipes notificaram mais de 36 motoristas. A Polícia Militar apreendeu mais de 55 tijolos de maconha em Rio Preto. A droga estava com 2 homens. Os suspeitos foram encaminhados à carceragem da DIG, onde vão responder pelo crime de tráfico de drogas.
A Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, sancionada no começo de janeiro, reforça a preocupação de especialistas na orientação de jovens e adolescentes para evitarem, a gravidez. Nossa equipe conversou com um especialista que deu dicas de métodos contraceptíveis. Júlia e Júlia encerra a 17ª edição do Janeiro Brasileiro de Comédia. Júlia é uma moça que tentou contra a própria vida. Ela será julgada e agora basta a gente saber se ela será inocentada ou não. É isso, Vivi. Boa tarde. Obrigada, Mariane, pelas informações. Uma ótima tarde para você também e até amanhã. E agora eu quero falar com você que sente aquele desconforto no estômago após as refeições ou que exagerou um pouquinho e sente aquele estufamento. Você já conhece a água rárida? Lembrando que ela não é um medicamento. A água rárida é um ótimo tratamento diário, pois contém bicarbonato, o que traz alívio ao incômodo digestivo. E além de ter o pH alcalino, a água rárida tem vanádio. E em sua composição, o que faz muito bem, aliás, para a sua saúde, para a sua pele e para os seus cabelos e te dá mais qualidade de vida. E agora eu vou chamar o nosso apoio cultural e não saia daí, que eu volto já já com o quadro Vida Saudável e uma entrevista com o hipnoterapeuta Ian Seta. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Respeitável público, o ano começa bem alegre em Rio Preto. Tem Janeiro Brasileiro da Comédia, de 23 a 30. Espetáculos e atividades por toda a cidade. Participe! Programação no site Prefeitura de Rio Preto. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. E o RP Notícias está de volta e o assunto agora é esporte. E eu tenho um recadinho bem rápido para você. Hoje, a partir das 19 horas, o Rio Preto recebe o Taboão da Serra para mais uma partida pela Série A3 do Campeonato Paulista. O jogo será no Rio Pretão e o time da casa conta com o apoio de toda a torcida da nossa cidade. Já sobre os times da região, o Votuporanguense enfrenta hoje às 7h30 da noite o São Bernardo no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, pela Série A2. E o Olímpia joga contra o Noroeste no estádio Alfredo Castilho, em Bauru, às 19 horas, também pela A3. E nós, do RP Notícias, desejamos uma boa sorte a todos os times da região. E agora nós vamos falar sobre saúde mental e emocional. Muita gente acha que é frescura, mas, na verdade, essas doenças, de acordo com especialistas, são o mal do século. Segundo estudos e pesquisas feitos pelo Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, o aumento das doenças emocionais tem sido significativo aqui no Brasil nos últimos anos. E o mês de janeiro é conhecido como Janeiro Branco, que é o momento dos profissionais da área de saúde reforçarem a importância da campanha nacional que pretende chamar a atenção de toda a sociedade para a saúde mental e emocional. E para dar visibilidade a esta campanha, Janeiro Branco, o Alsta Clínicas aqui de Rio Preto vai reunir na noite de hoje 3 profissionais de saúde para um bate-papo com o tema transtorno do pânico, ansiedade e depressão. O encontro acontece às 18h30 no auditório do Alsta, na rua Antônio Bahia Monteiro, 465 Térreo, atrás do Alsta Hospital. O evento é gratuito e é aberto a toda a comunidade. E hoje é quarta-feira, dia do nosso quadro Vida Saudável.
E como eu já falei, né, que o assunto desse mês é o Janeiro Branco, para falar sobre saúde mental e emocional, eu recebo aqui o hipnoterapeuta Ian Cardoso Seta. Seja bem-vindo, Ian, uma ótima tarde para você. Obrigado, Vivi. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de falar de um tema tão importante no nosso Janeiro Branco. Um tema bastante importante e a sua área um pouco desconhecida pelas pessoas. O que é a hipnoterapia, Ian? A hipnoterapia é uma forma de terapia que a gente usa a hipnose como um caminho para fazer essa terapia. Então, a gente entende que a mente ela é composta por 3 fatores, principalmente levando o modelo de Jerry Kein. Então, a mente consciente, subconsciente e inconsciente. Se a gente pudesse falar, a nossa vida é como se fosse um grande iceberg. Então, aqui agora a gente está consciente, a gente está só na pontinha que aparece. E a gente usa a hipnose para ir lá na parte submersa e entender esses conflitos e tratar esses conflitos. Tem muita gente que tem medo, né? Eu vou ficar em transe, eu vou conseguir voltar, o que pode acontecer comigo nesse momento? Fala um pouquinho como é o tratamento, o que as pessoas podem esperar disso e para perder esse medo, né? Porque eu fiz uma sessão com o Ian, né? Confesso aqui que já fiz uma sessão com ele. Achei muito legal, muito importante e é muito válido, né, Ian? Isso é uma pergunta muito pertinente, porque a maioria das pessoas tem sempre uma dúvida, né? Um medo, um mito em relação à hipnose. Então, os maiores são o medo de ficar preso no transe, o medo de contar um segredo, ou fazer alguma coisa moralmente inaceitável. Só que a gente não perde a consciência em hipnose. Na verdade, a gente tem uma consciência muito ampliada. Então, quando a gente mostra para essa pessoa que é muito segura a hipnose, ela simplesmente se permite que ela aconteça. Então, eu falo que a hipnose ela não é um duelo de mente, isso não acontece. A hipnose, a gente é simplesmente um guia, a gente vai estar lá com um mapa, como se a gente fosse numa prova de rally. Então você vai estar no volante e eu vou estar aqui do lado. Você precisa confiar em mim que eu sei esse caminho. Então se eu falo vira direita, você vira direita sem pensar e a gente vai chegar lá. Então, mas se você quiser em algum momento pisar no freio, a gente não vai adiante e a gente para ali por algum motivo. Então, quando a pessoa entende isso, ela se permite ser conduzida, né? Ela não perde o controle. Então isso é o maior medo das pessoas, perder o controle. Isso não acontece. Eu acho que o medo vem de filmes, seriados que a gente assiste, que, por exemplo, a hipnose, você volta, né, para uma vida passada. Então, acho que as pessoas têm mais medo disso. Meu Deus, e se eu ficar presa lá, né? Isso não acontece. Não, ninguém fica preso, né, se não voltar, porque ela nunca sai ali daquela cadeira. Então, quando a gente resolve esse conflito do medo, por exemplo, e é sempre muita coisa mística em relação à hipnose, desde muito antigo, né, desde os filmes também. Então, quando a gente mostra que não é nada disso, que é muito natural, que a gente todo dia tem momentos de mudança de estado mental, a hora que dorme, a nossa consciência vai lá para baixo, então isso é muito seguro. Então a pessoa fala, então é isso, é tranquilo, é seguro, é saudável. Ian, e qual é a diferença entre um tratamento de terapia, mais conhecido como um tratamento convencional, com psicólogos, com terapeutas, e a hipnoterapia? Por exemplo, as pessoas, eu faço terapia há 2, 3 anos, continuo fazendo. Como que é a hipnose? Qual é a diferença desses 2 tratamentos? A hipnose, ela busca basicamente simplesmente ir direto no subconsciente, né? Então, a gente entende que a nossa vida, o grande todo, está submerso. A gente não tem muito acesso a ela assim, muito fácil. Então, a gente tem mais de 40% das nossas ações sem pensar. A gente simplesmente age, por hábito. E o hábito está dentro do subconsciente, por exemplo. Então, a gente vai direto lá. Porque a mente subconsciente, ela não pensa, ela simplesmente sente. Então a gente precisa entender onde começou isso. Muitas vezes uma memória muito antiga, desde criança, e ela não interpretava, ela simplesmente sentiu e começou ali alguns bloqueios. Então, as terapias convencionais, muitas vezes, elas buscam certas lógicas, e o subconsciente não é lógico. Então, o exemplo que eu dou é a pessoa que tem medo, por exemplo, uma fobia de barata. Ela sabe, logicamente, que não faz sentido, que a barata é um bicho pequeno, uma borboleta, né? Ela é o topo da cadeia alimentar, mas a coisa é ilógica, então a gente precisa ir no subconsciente. Por isso que é tão efetivo. Muitas vezes em uma sessão a gente consegue ajudar muito numa depressão, pessoa com uma fobia muito severa, ou até tendência suicida, né? Então, uma sessão a pessoa fala, nossa, é muito transformador. Porque quando a gente está com a mente subconsciente, a percepção das coisas é muito maior. Aqui agora a gente está entre 16 a 50 bits por segundo de percepção. Só que tem 11 milhões de informações aqui, né, de bits de informação nesse momento. Só que a gente foca em algumas coisas. Só que a mente subconsciente ela tem uma capacidade muito maior do que a consciente. Então, por isso que ela é tão efetiva. Eu acho que esse é o momento, você tocou assim no assunto imprescindível, do subconsciente. Por exemplo, se eu estou fazendo uma terapia com um psicólogo, eu não quero contar aquilo para ele, obviamente, como eu estou consciente ali nesse momento e meu subconsciente não está trabalhando, eu consigo
mentir, entre aspas, para ele. Então a terapia não desenvolve. Na hipnoterapia isso é diferente. A pessoa ela continua consciente, mas com a consciência muito mais ampliada, né? Então, certas memórias que agora você não teria aqui, por mais que você forçasse, o subconsciente está lá gravado. O que a gente tem agora aqui na mente consciente é uma memória de curto prazo, uma memória funcional. Você lembra que você almoçou ontem, hoje, mas não há 50 dias atrás. Então, quando a gente atinge o subconsciente, a gente tem um efeito de hipermnésia, uma memória muito mais ampliada. A gente usa isso, inclusive, para a hipnose forense, né? Precisa lembrar de um crime muito antigo. Então, por isso que quando a gente vai para o subconsciente, ela relata muitas coisas bem antigas, até da vida intrauterina e várias outras coisas assim. A gente está falando aqui que pode ajudar no suicídio, pode ajudar em outras causas. O que o tratamento da hipnoterapia ele pode tratar? O que ele engloba? Porque tem muita coisa, né? Tem até gente que é obesa, que não consegue fazer dieta, que depois de um tratamento com hipnoterapia consegue levar uma vida com uma alimentação mais regrada e o que mais? Isso é um fato muito, muito presente, né? Questão de emagrecimento, porque não é só a força de vontade, existem várias outras coisas que impedem ou dificultam muito a pessoa conseguir atingir aquela meta. Então a gente consegue aí questões de fobia, depressões, né, questões sexuais, várias outras coisas a gente consegue. Inclusive, atletas têm procurado muito, não só para resolver conflitos, mas para aumento de performance. Então, vários atletas já disseram que usam a hipnose, vários artistas estão falando que estão usando a hipnose para uma melhoria da sua vida. O que eu falo é que quando a gente entende como é que funciona a hipnose, a gente quer ela sempre, porque melhora muito a nossa vida, qualidade de sono, a nossa vida em geral. Então, a gente tem uma questão tanto para ajudar em conflitos, mas também aumento de performance. E você falou que o tratamento da hipnoterapia em uma sessão pode começar, né? Já pode resolver muita coisa. Mas como funciona esse tratamento? Qual é a duração da sessão? Como que é o ambiente para que as pessoas que estão assistindo a gente saibam? Todo mundo pensa em terapia, pensa num divã lá e o terapeuta atrás anotando tudo. Como que é na hipnoterapia? O protocolo que a gente usa é um protocolo internacional, né? Reconhecido aí mundialmente, o único que tem a certificação ISO 9001. Então a gente primeiro vai conhecer um pouco o cliente, o paciente, saber as suas demandas, o que ele precisa explicar muito, tirar esses mitos. Porque, como eu disse, ela não é um duelo, a pessoa precisa se permitir que aconteça. Feito isso, a hora que a gente entende, a gente segue essa emoção, aquilo que é conflituoso para ela, a gente pode ficar ali algumas horas ali, né? Porque quem está sofrendo não quer esperar a próxima sessão, então a gente fica ali o tempo que precisar. Então a gente tem horário para começar, muitas vezes não tem horário para terminar, até que aquele conflito seja resolvido e a pessoa muitas vezes dá relatos muito maravilhosos. E me fala um pouquinho, já que você falou sobre relatos, a eficácia do tratamento. O que você recebe depois de feedback das pessoas? Elas voltam, querem fazer mais sessões? Tem gente que, como eu, né, que fica arruma outro horário rapidamente, porque as pessoas querem resolver aquilo, como você também já disse, o mais rápido possível. Não quer ficar esperando meses, anos, né, de sessões para que resolva aquele problema. Exatamente. O que eu acredito é que toda a natureza tem homeostase, a autocura. E a hipnose, ela busca de dentro para fora, por isso que ela é tão efetiva, né? Então, não é necessário tantas sessões, né? Então, a pessoa, ela realmente, o subconsciente é muito mais veloz, muito mais robusto do que o nosso consciente. Todas são importantes, mas quando atinge o subconsciente, é muito libertador, né? Então, muitas vezes a pessoa dá relatos incríveis e uma coisa muito interessante, é a mente que controla o corpo. Então, não raro, a pessoa diz que teve uma questão física, inclusive, solucionada, melhorada, né, que ela buscava muitas vezes com outras abordagens e ela não conseguia. Então, essa é a melhor parte de ser terapeuta, esse feedback. Por exemplo, uma pessoa que busca uma ajuda contra a depressão, a gente está até falando nesse mês de Janeiro Branco, ou que tem que pode ser um suicida, alguma coisa, mas ela também melhora em várias outras áreas, né, da vida e consegue ter uma vida melhor após uma sessão de hipnoterapia. Isso é uma coisa muito frequente. A gente fala que a gente tem, muitas vezes, um efeito colateral positivo. A pessoa, ela foi para resolver uma depressão e ela fala, nossa, Ian, eu estou muito bem, eu tinha um bruxismo, até que eu não te contei e não tenho mais, ou eu tinha uma fobia social e não tenho mais. Então, e melhora o relacionamento. Então, ela fica mais segura, né? Às vezes ela tinha alguma insegurança, ela fica mais segura. E não foi isso o nosso objetivo principal, era a depressão, por se falar, né? Então, esse efeito colateral positivo é maravilhoso. Então, isso melhora em várias áreas da vida. Então, isso é muito legal. Ian, só para encerrar a nossa entrevista, tem muita gente que pode estar assistindo e falar, esse cara aí tá falando coisa boba, hipnoterapia não vai curar.
hipnoterapia é charlatanismo, alguma coisa. Então eu quero que você fale um pouquinho do seu currículo, porque o Ian fez muitos cursos, ele tem certificados internacionais. Eu quero que você fale um pouquinho também do seu currículo, para passar essa credibilidade, para que as pessoas procurem uma sessão, pelo menos, para conhecer o trabalho e vejam como é diferente e como muda bastante a vida. Eu sou um apaixonado por terapia e por estudo, né? Então a gente procura sempre o melhor possível para a gente aprender e para ajudar as pessoas. Então, a nossa certificação é da Omni, a gente tem várias ali, inclusive algumas especializações lá, com sede na Suíça. Então, ela é a única que tem a certificação 9001, dentre várias outras certificações que a gente tem, né? Então, a gente procura sempre o melhor para isso, né? E a gente não para de estudar. Quanto mais a gente estuda e aprende, a gente quer estudar cada vez mais. E se apaixona ainda mais pela profissão, certeza, né? Com certeza. Então, para quem está assistindo a gente, passa aí o seu site, porque no site dele tem bastante informações sobre várias áreas da hipnoterapia. Qual que é o site, Ian? Meu site é ianseta.com.br, também tem o meu Instagram, ianseta hipnoterapeuta. Tem várias informações lá que podem ajudar. Muito obrigada, então, pela sua presença e por todas essas informações no Janeiro Branco. Obrigado pela oportunidade. Até mais. E o recado agora é para você que está em busca de oportunidade de trabalho. Confira as vagas no nosso balcão de empregos. Cinco vagas para auxiliar de montagem somente para pessoas do sexo masculino. 15 vagas para carregador somente para pessoas do sexo masculino. 14 vagas para consultor comercial externo para ambos os sexos. 6 vagas para corretor de imóveis para ambos os sexos e 11 vagas para estagiário de marketing para ambos os sexos. Interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Trabalho na Rua Ondina, número 216, na Redentora. E o RP Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Se você quiser rever alguma reportagem, acesse a nossa fanpage, é facebook.com/TV Rio Preto 7. E para acompanhar toda a programação aqui da TV Rio Preto, acesse o nosso site, tvriopreto.tv. E se você quiser saber um pouquinho mais dos nossos entrevistados e nossos parceiros, siga nossa página no Instagram, é @rpnoticiasoficial. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O e-mail é rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. Eu espero você amanhã. Tenha uma ótima tarde e até lá.